Oi, pessoal. Meu nome é Aline, eu sou doutoranda em Fisiologia pelo Programa de Pós-Graduação em Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Sou integrante do Laboratório de Controle do Metabolismo e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre como ocorre a regulação da massa muscular esquelética, que é uma das linhas de pesquisa do nosso laboratório. Então, o músculo esquelético, ele representa cerca de 40 a 50% da nossa massa corporal. E ele é aquele músculo que nós falamos que está associado ao nosso sistema esquelético, ao nosso esqueleto, e por isso ele recebe este nome. Além disso, o músculo esquelético é um dos principais reservatórios de proteínas do nosso corpo. Ele contém cerca de 90% do pool de aminoácidos do nosso organismo. Por isso, a massa muscular, ela está diretamente relacionada à quantidade de proteínas que contém este músculo. Então, o músculo esquelético, ele tem várias funções no nosso organismo. Então, a função de movimento, função de postura, equilíbrio, geração de força. Ele também tem papel importante em algumas funções vitais, como a respiração. Então, eu não sei se vocês sabem, mas para que a nossa caixa torácica se expanda e o nosso pulmão se encha de ar, isso ocorre devido à ativação de músculos, ao funcionamento de músculos, como o músculo abdominal, que é o músculo da barriga, os músculos intercostais, que são os músculos das costelas, que estão associados às nossas costelas, e ao diafragma. Então, para que a caixa torácica se expanda, ocorre a ativação desses músculos. Além disso, o músculo esquelético ele é considerado um tecido metabolicamente ativo. Então, ele é importante na metabolização dos substratos energéticos, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Então, ele tem um papel fundamental, importante no metabolismo de carboidratos. Então, ele auxilia, na captação da glicose no sangue e também no metabolismo de proteínas. Então, entender como ocorre o metabolismo de proteínas no músculo é importante, visto que ele é um principal reservatório de proteínas do nosso corpo. Então, entender como ocorre a regulação da massa esquelética é importante para manter o adequado funcionamento do músculo e preservar suas funções. A massa final do músculo ela é determinada por um processo dinâmico, isso quer dizer que está em constante movimento, de dois processos que se contrapõem, que é a síntese. Então, quando a gente fala de síntese, a gente sempre está falando de formação, construção. Então, a síntese e a degradação. Sempre que a gente fala de degradação, nós falamos de quebra de proteínas. Então, a massa do músculo ela é determinada pela síntese e degradação de proteínas. E o que pode influenciar nesses processos de síntese e degradação? Então, nós temos uma série de hormônios que circulam no nosso corpo que podem estimular ou inibir a síntese de proteínas. Então, agora eu quero falar um pouco para vocês de hormônios que podem estimular a síntese de proteínas. Então, entre eles, a insulina, o IGF-1, que é o que nós chamamos de hormônio do crescimento, a adrenalina, o estrógeno e a testosterona, sendo que a insulina e o IGF-1 são os principais hormônios capazes de estimular os hormônios mais importantes na estimulação da síntese de proteínas no músculo. E o cortisol, ele é um importante hormônio, que é conhecido como hormônio do estresse. Então, ele é capaz de estimular a degradação de proteínas no músculo. Mas como ocorre, então, a síntese e a degradação de proteínas dentro do músculo? Então, agora eu quero que vocês imaginem que vocês estão olhando dentro da célula do músculo, dentro da fibra muscular.
Quando a insulina ela é liberada pelo pâncreas, ela cai na corrente sanguínea e chega lá no músculo, ela encontra o seu receptor, que está na membrana da fibra muscular, e ela se liga a esse receptor. Quando ela se liga a esse receptor, ela é como se ela ativasse, ligasse um botão dentro da célula. E quando ela ativa esse botão dentro da célula, ela dá início a uma série de reações dentro da célula, que é o que nós chamamos de cascata de sinalização. E essa cascata de sinalização, ela culmina, né, um evento final, que é a formação, a síntese de proteínas. Então, eu trouxe aqui duas proteínas importantes neste processo, que é a AKT e mTOR. Então, a insulina, ela se liga ao seu receptor, ocorre a ativação da AKT, que por consequência, ativa mTOR, e mTOR ativa os processos que levam à síntese de proteína. Então, a insulina ela é considerada importante porque, além de estimular a síntese de proteínas, ela consegue também inibir diretamente a degradação de proteínas. E como ela faz isso? Ela faz isso através de AKT, que a AKT inibe essa outra proteína aqui, que ela é chamada de FOXO, que ela está no núcleo. Então, ela inibe diretamente essa FOXO, inibindo assim a degradação de proteínas, porque FOXO é uma proteína importante, um fator importante na estimulação da degradação, certo? Então, como vocês devem estar imaginando, o cortisol, ele aumenta a degradação de proteínas através de uma ativação de FOXO. Então, ele ativa FOXO, ativando, aumentando assim a sinalização, cascatas de sinalização que culminam na degradação proteica. Então, o que acontece se eu tenho um aumento da degradação de proteínas? Então, quando a gente tem um aumento da degradação de proteínas, a gente tem uma perda de massa muscular. Por quê? Porque a gente está diminuindo a quantidade de proteínas dentro deste músculo. Então, imagine aqui comigo. Aqui é como se cada hexágono desse é como se fosse uma fibra muscular do meu músculo. E aqui de um tamanho normal. Ele tem uma quantidade de proteínas. Então, quando eu aumento a degradação de proteínas, ele diminui a quantidade de proteínas dentro de cada fibra. Então, essa fibra, ela diminui de tamanho. E isso nós chamamos de atrofia muscular, que é quando nós temos uma diminuição da área da fibra muscular, certo? E em que casos ocorre uma atrofia muscular? Em condições fisiológicas, como a inatividade. Então, ficar muito tempo sentado, muito tempo parado, deitado, muito tempo na frente do videogame, sem fazer nenhuma atividade física, a gente tem uma situação que pode aumentar a degradação de proteínas e diminuir, assim, a massa muscular. Em outra condição, que é o envelhecimento, que é um processo natural ao nosso organismo. Então, no envelhecimento, a gente tem diminuição de hormônios, como na mulher o estrógeno e no homem a testosterona, que, como eu disse lá anteriormente, são hormônios capazes de estimular a síntese de proteínas. Então, a baixa desses hormônios, eles levam à atrofia muscular durante o envelhecimento. Nós também temos a atrofia muscular em condições patológicas, como a subnutrição, que é uma alimentação inadequada, no caso de diabetes mellitus. No diabetes mellitus, a gente pode ter um problema na secreção da insulina, ou a insulina secretada, ela não consegue se ligar ao seu receptor e ativar aquela sinalização que eu mostrei para vocês, levando assim à atrofia. No câncer, em fraturas, onde a gente também tem um aumento da imobilidade do músculo, e no caso da atrofia muscular espinhal, que é uma doença conhecida como AME.
Então, para explicar aqui para vocês, eu trouxe aqui um exemplo, uma figura. Esse aqui é um paciente sem AAME. Então, em uma pessoa saudável, normal, todo músculo esquelético, ele recebe uma inervação que nós chamamos de inervação motora. Então, aqui a gente tem um desenho de um neurônio. Esse neurônio, ele leva toda a informação para o músculo, todo o estímulo para o músculo do que ele deve fazer. Então, quando a gente pensa, quero levantar meu braço, essa informação de levantar o braço vem por este neurônio que sinaliza o músculo, né? E o músculo, então, se contrai e levanta o braço. Então, quando a gente tem a AME, essa sinalização está perdida, ela está defeituosa. Então, o músculo perde essa inervação motora e, nesse caso, leva a uma atrofia do músculo. E o que acontece ao oposto da atrofia? Então, quando nós temos um aumento de síntese de proteína, nós temos o ganho de massa muscular. Então, aqui, da mesma forma do outro, aqui é uma fibra normal. Quando a gente tem um aumento de síntese, de formação de proteínas nessa fibra, ela aumenta de tamanho, certo? Então, nós temos uma hipertrofia muscular, nós chamamos de hipertrofia, que é quando nós temos um aumento da área da fibra muscular. Em que situações ocorre essa hipertrofia muscular? Em condições fisiológicas, então a forma certa, a forma mais saudável e prática de ganhar massa muscular associada a uma boa alimentação é através do treinamento físico de resistência, musculação. Então, para a gente ganhar massa, a gente tem que levantar peso, tem que ir na academia, tem que malhar, certo? E nós também temos uma condição que nós chamamos de condição farmacológica, que é uma condição que ela não é adequada, certo? É uma condição que ela é proibida no nosso país, que é através do uso de anabolizantes. Então, normalmente, as pessoas usam anabolizantes para melhorar desempenho físico e para fins estéticos. Porque o uso de anabolizantes é uma forma mais rápida de se ganhar massa muscular. E o que são esses anabolizantes? Normalmente são substâncias derivadas da testosterona, que é o hormônio que dá características que diferem o homem da mulher e atuam no crescimento do tecido ósseo e muscular. Entretanto, o uso dessas substâncias traz uma série de efeitos colaterais ao nosso organismo. Então, pode ter aumento da pressão arterial, pode causar prejuízos ao nosso fígado, o indivíduo pode apresentar quadros de psicose. A mulher que usa, ela passa a ter aumento de características masculinas, enquanto o homem que utiliza passa a ter aumento de características femininas. E em adolescentes, o uso de anabolizantes causa todo um comprometimento no crescimento, né, do adolescente. Ele causa uma maturação óssea acelerada e desenvolvimento sexual precoce. Entender, então, como ocorre a regulação da massa esquelética é importante para em casos, né, de doenças, como no diabetes, ou em casos fisiológicos, como no envelhecimento. É importante para a gente desenvolver formas, terapias que podem auxiliar no tratamento dessas doenças, claro, voltado para o músculo esquelético, e dessa forma melhorar a qualidade de vida, nossa qualidade de vida, certo? Qualidade de vida do indivíduo, visto que o músculo ele desempenha funções muito importantes, como nós vimos no nosso corpo. Então, eu quero agradecer pela atenção de vocês. Esse aqui é o prédio da Faculdade de Medicina, onde está o nosso laboratório. Caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais, podem estar entrando em contato comigo. Deixo aqui também algumas questões sobre a aula e as referências que eu utilizei. Muito obrigada.